Olá, gente bonita do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o quê? Evangelho na vida real, com eu aqui. Vamos fazer o nosso evangelho. Ai, gente, estou muito me cansada. Vamos lá, gente, a gente vai fazer o nosso evangelho hoje. A gente vai seguir o nosso roteiro de costume, que é esse daqui, tá? A gente vai fazer... Meu Deus, não é que eu me perdi, não, meu Deus. Não, perdi a página. Eu tanto entrei em página, saí página, saí página que... Tá vendo? Fugi da página. Mas enfim, o nosso tema hoje será sobre reencarnação. E daí a gente vai fazer o nosso evangelho, nossas perguntas. E vocês daí desde já vão colocando aí nos comentários se vocês estão gostando, se você tem sugestões de alguma dinâmica, alguma didática que eu possa fazer para ser diferente. E é isso, hoje vamos fazer o nosso evangelho. Vamos lá? Quem se sentir à vontade, vamos serenar os nossos pensamentos para a gente fazer a nossa oração de equilíbrio, de amparo e de suporte. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas, meu muito obrigada por mais essa oportunidade, que tu possas nos intuir, nos auxiliar, nos dar suporte, nos dar amparo e entendimento, discernimento sobre esse tema que é tão lindo. Hoje nós falaremos sobre reencarnação e que possamos entender, que possamos discernir sobre e a importância do que é reencarnação. Muito obrigada, te convido para ficar com a gente, que possamos fazer um evangelho com muita intuição, amor ao próximo. Muito obrigada. Vamos lá, gente. O nosso tema hoje vai ser sobre reencarnação. Lembrando que o nosso livro, ele mostra qual será. Deixa eu só ver se está gravando, que daquela vez não estava. 500 vezes aí para trás a gente de vez em quando foge, né, do tema. Foge o negócio. Então, nosso objetivo, com base no nosso livro, será analisar os participantes o sentido da frase de Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nossa, será que a gente está no tema certo? Perdão, gente. Como assim? Tem 2 reencarnação? Pera. Confundiram minha cabeça. Eu acho, gente, que tem 2 temas sobre reencarnação. Olha só. Olha. Aqui, ó. Reencarnação, o 6. E aqui, a reencarnação, o 7. Passa minha cabeça. Meu pichichi ecológico. Pera, meu amor. E na Bíblia, e no Evangelho, diz o quê? No Evangelho fala que é item... essa outra reencarnação é do item 10 a 15. Se ela é do 10 ao 15, ele não é esse que a gente está lendo. Do 10 ao 15 será sobre... vai ser outra parte, gente. Praticamente quebra o livro, é como se ele fosse muito extenso. E daí a gente faz essa outra parte no outro evangelho. Então, vamos lá. Aqui vai ter assim, o 7, vamos botar pro 7. É tanto o livro, marca livro, desmarca livro. Então, vamos lá. A gente vai ficar com esse reencarnação mesmo, que será analisar os participantes no sentido da frase de Jesus: ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Descartando a importância da reencarnação, destacando, tu presta atenção, Juliette, no que tu lê, destacando a importância da reencarnação para o progresso dos espíritos. Tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou ler para vocês, em seguida a gente vai ler as nossas perguntas. Aqui, o nosso roteiro manda ler todo o texto. Então vou ler todo o nosso texto, pausadamente, e daí a gente volta e faz as perguntas, tá bom? Vamos lá. A gente está no capítulo 4, item será o 4, 5, até o 9. Até o 9? Até o 9. Então, a gente vai ler. 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição.
Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua lição com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá ideia de valor à vida, a corpo que já está morto, e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem os outros profetas. Se, portanto, segundo as crenças dele, João Batista era Elias, e o corpo de João não podia ser de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. Vocês estão entendendo aí a lógica? Que legal! Item 5. Tal e qual está escrito, muito provavelmente na Bíblia, que quando está assim nesse escrito é porque foi tirado tal e qual. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado de Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce das águas e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito seja preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre de Israel, em que ignoras estas coisas? Vou ler de novo, gente. Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade, que não dizeis senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas dos céus. João 3.1 a 12. 6. Ai, gente, isso aqui eu até lembrei, sabe? Que só cortando aqui. Eu assisti já The Chosen, vocês já assistiram The Chosen? Tá na Netflix. E eu gostei muito, porque isso retrata e me lembra lá, sabe? Minha memória assim vai bater lá. Ai, gente, por que minha coluna tá doendo tanto? Ai. Item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, item 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como a combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nasce de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. 7. Estas palavras: se um homem não renasce da água
e do Espírito foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atende na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhes é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecidos dos antigos sobre as crenças físicas, ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra sairia das águas e por isso a consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim, o que é em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras somem. Se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma, é nesse sentido que o princípio os compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O corpo é nascido da carne. É carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe disto. Item 9. O espírito sopra de onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Podes entender que se trata do Espírito de Deus, que não dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem, nesta última acepção. Não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito e a alma fossem criados ao mesmo tempo, que o corpo sabesse-á de onde ele veio, pois que ele se conheceria a começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, e da pluralidade das existências. Encerra aqui nosso texto. No próximo quinta-feira, a gente segue no item 10, que será... Quando é? Ah, não, esse calendário é antigo. Vou colocar aqui. Aqui hoje são 28 do 5 do 26. Até aqui. Final do 10. 9, né? Aqui já é o outro. Quinta seguinte. Gente, isso aqui é texto na vida real, evangelho na vida real, tá? A gente faz ao vivo. Então, vamos lá. Às vezes eu baixo aqui, gente, pra ver se tá gravando. A gente agora vai pras perguntas, com base no que a gente já leu do evangelho. Eu, no caso. Ai, gente, eu quero ver a hora, sério. Eu quero que chegue logo a hora de eu ter uma quantidade de inscritos pra eu poder fazer ao vivo, pra eu fazer assim, ó, cara a cara aqui, vocês aí compartilhando os comentários de vocês e eu daqui, comunicando-me com vocês. Então, vamos lá. A gente já leu o item todo, né? Todo o texto. E agora a gente vai fazer as perguntas e ler as respostas dos destaques. Com base no nosso livro, vou mostrar de novo. Esse daqui. Estudo sistematizado, roteiro sistematizado para estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Boa Nova. Vamos lá. Ler todo o texto. A pergunta número 1. Leram todo o texto, agora eu vou ler a pergunta, gente, vocês entenderam. Então, a 1 vai lá.
Que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus e por quê? Vocês lembram aí o que eu li? Eu lembro, mas não lembro mais não, mas eu vou ler aqui para vocês. Nicodemos acreditava que Jesus era um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens. Ele assim pensava porque, sabendo dos prodígios que Jesus fazia, reconhecia que ninguém podia executá-lo se Deus não estivesse com ele. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, e se Deus não estivesse com ele. Esse aqui já foi lido no nosso texto. E deixo aqui para vocês de inspiração, não, de dica de assistir, quando você estiver aí querendo assistir alguma coisa. Assistam The Chosen, se ainda não tiver assistido, tá bom? É muito incrível. Eu adorei The Chosen. 2. A que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para ver o reino de Deus? Que somente pela reencarnação temos possibilidade de resgatar débitos passados e construir nosso progresso espiritual, habilitando-se assim a ver o reino de Deus. Uma existência é insuficiente para que alcançaremos o necessário aperfeiçoamento. Em verdade, digo-te, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pergunta de número 3. O que significa renascer da água e do Espírito? Também quero saber. Quero saber, porque não entendi muito, não. Perdoe-me, tem gente passando na rua com caixa de som. O que significa renascer da água e do Espírito? Para entender esta passagem, precisamos reportar-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre as ciências físicas. Naqueles tempos, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer das águas significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, naquela época, até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com a sua alma. Em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Às vezes, eu vou ser bem sincera com vocês. Esse texto, eu estou fazendo aqui com vocês ao vivo. Eu não revi isso. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa pergunta aqui, vou transformar ela num pequeno vídeo, de uma forma bem clara e bem explicada. Mas para eu poder explicar isso, eu preciso ter mais entendimento sobre, tá bom? Em um outro momento eu trago para vocês essa pergunta mastigada, desmiuçada para a gente conversar. Pergunta de número 4. Como interpretar a frase de Jesus? O que é nascido é da carne. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não só distingue o corpo do espírito, como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito. Pois só Deus, Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o espírito. A formação do corpo é independente do espírito, que ele preexiste. De modo em que os traços físicos transmitidos aos filhos pelos pais nada tem a ver com as características morais, as quais o espírito não herda, mas traz consigo vidas anteriores. Quinta pergunta. Que interpretação podemos dar à frase do mestre? O espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai, e mesmo se dar com todo homem que é nascido do espírito. Está fazendo uma pergunta. Podemos interpretá-la tanto em relação ao Espírito de Deus, que, sendo onipresente, está sempre em toda parte. E não podemos localizar ao Espírito do homem, que ao reencarnar, tudo esquece das existências anteriores, nada sabendo do que foi nem do que virá a ser. Se o Espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo, que o corpo saberia-se de onde ele veio, pois que ele se conheceria a começo. Diante das surpresas de Nicodemos, ainda tais ensinamentos que acrescenta Jesus. Gente, eu vou ler de novo. Eu tô sentindo uma dor muito forte aqui na minha coluna. É uma dor feita um peso. Ela tá me gerando uma certa desconcentração. Na verdade, tá dando até uma falta de ar.
Mas eu vou ler para vocês novamente a pergunta número 6. Senhor Deus, me ajuda. Diante da surpresa de Nicodemos, ante tais ensinamentos que acrescenta Jesus, ele reafirma a verdade de suas palavras e de autoridade do seu testemunho, decorrente da suprema sabedoria que ele tinha, como espírito puro. Jesus não deixa dúvidas quanto à veracidade das suas palavras pertinentes à reencarnação do espírito ou a pluralidade da existência ao afirmar: não dizem senão que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Que lição prática ditamos destes ensinamentos? Que cada nova existência é ocasião de progresso que a misericórdia infinita de Deus não concede para que logremos alcançar mais rapidamente o seu reino. Cabe-nos administrar bem cada instante de nossa vida, devotando a caridade e a prática incessante do bem. Renasce agora os teus propósitos liberados e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que lhe cercam, alcançando a antecipação da vitória sobre ti no tempo. Gente, juro para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô totalmente desconexa desse texto. Eu acho que eu tô tendo uma certa... Vou dizer influência não, mas eu vou dizer tem um negócio aqui me incomodando. Mas eu vou seguir com o nosso evangelho. Então, a gente tá já em quantos minutos? 21 minutos. E esses 21 minutos foram só lendo. Eu acho que, na verdade, a inquietação que eu estou sentindo é monotonia, chatice. Por quê? Porque eu só li para vocês. Eu li o evangelho, li as perguntas e li as respostas. De fato, eu não tive interação com vocês. E eu vou me dedicar melhor para que eu possa desenvolver uma metodologia que eu possa interagir mais, me expressar mais, né? Para que a gente possa ficar uma coisa mais dinâmica. Se você ficou até aí, se você ficou até o momento desse vídeo, coloque assim: fiquei até aqui. Eu vou agradecer, porque eu vou dizer que tu gosta muito de me ouvir, né? Da gente aprendermos juntos, porque, meu Deus. Gente, a nossa conclusão sobre esse tema tem também no evangelho, nesse livro, tá? Aí a conclusão é: cada nova reencarnação constitui a oportunidade de progresso que Deus, em sua infinita misericórdia, concede aos espíritos a fim de que se aperfeiçoem e logrem alcançar o seu reino. Lembrando, gente, eu li o evangelho e li o nosso roteiro. As perguntas e as respostas foi com base no evangelho e com base no nosso roteiro. Agora vamos falar com base no que a gente já conhece sobre espiritismo, sobre reencarnação, né? Agora aqui é Juliette falando. Achados de Juliette. Achados de Juliette sobre o que ela aprendeu com o espiritismo. Gente, a reencarnação, ela aqui, pelo que eu pude perceber, a reencarnação, ela está presente na Bíblia, ela faz parte da cultura dos judeus. É estranho até dizer que na Bíblia não fala sobre reencarnação, né? Pois é. É meio estranho, porque o próprio Evangelho diz que lá coincide todas as palavras, muitas das partes que falam em muitos livros da Bíblia, principalmente esse Novo Testamento, eles falam sobre ressurreição. E ressurreição, aqui a gente aprendeu que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Ressurreição é na linguagem da Bíblia, reencarnação é na linguagem do Espiritismo. Certo? Então, não tem como um homem ressurgir com o mesmo corpo, né? Por isso, existe a reencarnação, a nossa reencarnação que a gente conhece, é um espírito que precisa vir para cá, para a matéria novamente, e daí ele precisa passar por um prazo de trabalho, de preparo, porque quando a mulher está grávida aqui na matéria, quando a mulher se encontra grávida, o espírito começa a se acoplar ao feto, né, ao embrião, e daí acontecer todo aquele processo de acoplamento áurico para até a pessoa nascer e tudo mais, e aí um só corpo físico, matéria, com aquele espírito
que une. Então isso é muito necessário para nossas existências, mas isso também precisa de preparação. Preparação aqui e preparação lá do outro lado. Não pense que a gente vai, eu quero reencarnar na próxima reencarnação, vou reencarnar, deixa eu ver aqui como... Eu nem sei o que eu quero ser na próxima reencarnação. Eu acho que eu quero continuar sendo um ser humano que busca evoluir, que busca me melhorar, me crescer. Eu tô aqui nessa reencarnação para praticar o amor ao próximo, para me conhecer, para trabalhar os meus traumas, para aprender com os traumas que me foram causados, né? Aí você vai dizer assim, mas esses traumas que a gente passou, pois é, gente, esse trauma que a gente passou, sabe o que é isso? Esse trauma que a gente passou é uma pena, assim, atenuada, quase nada do que a gente fez alguém passar. Gente, a gente não é santo, mas enfim. Então, eu sou muito grata por esse momento, por eu estar aqui temporariamente humana, nessa experiência. Tem horas que dá bad, tem horas que dá vontade de chorar, tem horas que dá vontade de desistir de tudo da vida, dá. Mas eu lembro que Jesus disse, credes em mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é só acreditar nesse sentido, é viver o que Jesus veio nos ensinar, que foi amar. Amar e amar. E a gente ama tendo respeito pelo próximo, a gente ama não julgando o próximo, a gente ama em acolher o próximo, mesmo que ele esteja equivocado. Aquele é o momento que ele está. Naquela existência é o momento que ela precisa, para ela mesma encontrar a porta de saída, na verdade a porta de entrada para dentro de si. E daí fazer a tão sonhada reforma íntima. A tão sonhada não. Dá início na tão sonhada reforma íntima. Porque quando eu falo isso, parece que a reforma íntima é um livro que eu abro. Tá aqui, reforma íntima. E a reforma íntima ela já se iniciou há muito tempo. E por você estar aqui nesse vídeo assistindo comigo, a sua já iniciou faz tempo, que não é normal não. Mas estamos aqui para se aprimorar. Estamos aqui para fazer a reforma íntima de forma simples, evangelho na vida real, com os mandamentos de Jesus, de uma forma clara e precisa, de uma forma suave, para que a gente possa, juntos, criarmos um planeta mais feliz. E assim eu espero que todos nós cheguemos lá. Meus amores, esse será o nosso vídeo por completo. Vou encerrar, porque eu estou com a dor insuportável no meio da coluna. Eu sei que quando eu sair dessa cadeira vai passar. Mas vamos lá. Vou fazer a oração de encerramento. Gente, me perdoe, mas nas minhas orações eu sempre uso minha Nossa Senhora. E por um acaso, quando é aqui no Evangelho, como eu quero ficar restringido ao segundo Espiritismo, eu não ouso usar o nome de Maria. Mas a partir de hoje, eu vou usar o nome da minha Nossa Senhora, porque é ela que me dá todo amparo e suporte também. É ela que faz parte dessa egrégora tão linda e tão amorosa. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, Nossa Senhora, Arcanjo Miguel e toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas. Muito obrigada por o suporte, pelo amparo, que possamos em nossas vidas pôr em prática, possamos entender o que é reencarnação e que possamos entender em que momento estamos de nossas vidas, em que capítulo podemos mudar em nossas vidas, que possamos seguir nesse roteiro, nesse livro da vida e que lá no final possamos contar uma história com final feliz, onde todos podemos criar uma linda história e encerrar com um final muito acolhedor. Muito obrigada a toda a espiritualidade e uma excelente semana para vocês. Final de semana, dia, madrugada, porque aqui fica de forma atemporal. Meu muito obrigada, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até mais, até quinta que vem.